Olá, meu nome é Pedro Martins Pereira, eu sou bacharel em Filosofia pela Universidade de Brasília e sejam bem-vindos de volta ao Lógica Zero. O assunto de hoje vai ser sistema de prova, né? Então, as lógicas costumam ter regras que permitem deduzir certas frases de outras, né? A característica principal envolvida numa dedução é a de preservar uma certa propriedade. Para não complicar muito as coisas aqui, no nosso caso a gente está querendo preservar a verdade, né? Então a verdade das premissas é transmitida para a conclusão, né? Essas regras elas geram o que é conhecido como sistema de prova, né? A gente vai introduzir um sistema desse tipo para a lógica proposicional. Então, o sistema de prova consiste em um conjunto de regras básicas com as quais a gente faz o que a gente chama de derivações, né? Então, elas são regras que permitem a gente deduzir certas fórmulas de outras fórmulas, né? Então, obter uma fórmula G de um conjunto de fórmulas possivelmente vazio e possivelmente unitário pode levar a vários passos. E aí, numa dedução, cada um desses passos deve consistir numa aplicação de alguma das regras que a gente tem, né? A lista de todos os passos é o que a gente chama de demonstração ou prova formal de G a partir de F, certo? Então, uma das propriedades mais importantes para um sistema de prova é determinada pela relação com a nossa parte semântica da lógica, né? Ou seja, com a noção de consequência, né? Então, a gente deseja que ela tenha uma certa propriedade, né? Por exemplo, que se uma fórmula G pode ser derivada de um conjunto S, então que G deve ser consequência de S, né? Ou seja, quer demonstrar coisas que são verdadeiras. Então, o que a gente vai fazer aqui é introduzir um sistema de prova e mais tarde, a gente em outra aula, né, a gente vai demonstrar que ele é de fato correto. O sistema que a gente vai introduzir, ele vai tentar ser bem amigável. Ele é o sistema que é usado no livro do Sean Hedman, né? E ele tem muitas regras, né? Mas ele tem muitas regras porque a ideia é que para construir uma prova de G a partir de F, né? A gente tenta se perguntar o porquê de G ser uma consequência de F, né? Então, essa variedade de regras vai ser introduzida de forma que o sistema meio que possa simular esse tipo de raciocínio que a gente faz, né? Em geral, o motivo de você introduzir um sistema de prova é, na realidade, para você eliminar a necessidade de você pensar durante as demonstrações, né? Mas isso é quando está pensando em usos computacionais, que você quer programar, por exemplo, uma máquina para fazer demonstrações, né? Mas aqui que a gente quer entender as coisas primeiro, a gente vai usar esse sistema que é bem extenso e que tem várias regras redundantes, né? Mais tarde no curso eu vou introduzir um outro sistema que ele é bem mais automático, né? Que é conhecido como resolução. Mas então agora vamos ver as nossas regras. A gente separou aqui em premissa, conclusão e deu o nome da regra, né? Então a primeira regra se chama hipótese e a ideia é que se A está no conjunto F, então F deriva A. A gente também pode falar que se F deriva A ou F prova A e F é subconjunto de F', então F' também prova A, certo? Então isso aqui quer dizer que se você coloca mais coisas no conjunto, ele vai provar mais coisas, né? Ou vai provar pelo menos o mesmo tanto de coisas. O nome dessa regra é monotonicidade. Ela faz bastante sentido porque vamos pensar aqui, se F' é igual a F, né? E F já prova A, então F' tem que provar A. Se F' não é igual a F, isso quer dizer que F' é maior do que F. Então, ou F' é maior do que F, ele é consistente, aí ele continua provando A porque F já provava, ou ele é maior do que F' e ele não é consistente, ele tem contradições, mas a gente viu que de uma contradição, um conjunto contraditório, a gente pode provar qualquer coisa, então F' também vai provar. Então monotonicidade faz bastante sentido com a semântica que a gente está usando aqui, né? Pensando assim, por que as regras são verdadeiras. A gente tem que se F deriva A, né? Então F deriva não A. A gente tem que se F deriva A e F deriva B, né? Então F deriva a conjunção A e B. A gente tem que se F deriva a conjunção A e B, então F deriva A. Esse aqui, eu tô esquecendo de ler os nomes, né? Então, dupla negação, introdução da conjunção, eliminação da conjunção. Aqui a gente tem que, se F deriva A e B, então F deriva B e A, simetria da conjunção. Então a gente tem aqui, né? Que se F deriva A ou B, e F unido com A deriva C, e F unido com B deriva C, então F deriva C, né? Também faz bastante sentido. Porque se F deriva A ou B, deriva pelo menos um dos dois, A ou B, e se unido com cada um dos dois deriva C, então deriva C, né? F deriva A ou B,
Então, F deriva B ou A, simetria da disjunção, né? Aqui a gente tem que se F unido com A deriva B, então F deriva A implica B, introdução da implicação. Se F deriva A implica B e F deriva A, então F deriva B, né? Isso é eliminação da implicação, também faz bastante sentido, né? Você tem A e B, você tem A, então você tem B. Isso foi o que a gente usou na aula passada, né? Se F deriva A, então F deriva A entre parênteses. Se F deriva A entre parênteses, F deriva A sem os parênteses, né? Além disso, a gente tem que que F deriva A ou B, se somente se F deriva, né? Não é o caso que A e não é o caso que B. Definição da disjunção. F deriva A implica B se somente se F deriva não é o caso que A ou não é o caso que B. Definição da implicação. E F deriva A se somente se B. Se somente se F deriva A implica B e F deriva B implica A, que é a definição do bicondicional, né? Então a gente está usando muitas regras, né? Várias delas são usadas para capturar o uso das operações proposicionais. Essas aqui no final são usadas para simular aquelas regras de parênteses, que a gente pode eliminar sempre os parênteses mais exteriores. E essas últimas daqui de baixo são usadas para capturar o fato de que na nossa semântica a gente introduziu a disjunção, a implicação e a equivalência como abreviações, né, do uso da conjunção e da negação. É importante perceber que essas regras, como eu já falei, não são independentes, elas são redundantes. Ou seja, né, você poderia ter uma lista com menos regras que prova a mesma quantidade de coisas, né? Mas o nosso objetivo é trabalhar com, como já falei, com um sistema que seja útil, fácil de usar e não com um sistema que seja mínimo, né? Então, por hoje é isso e a gente vai demonstrar como é que a gente faz uma prova formal usando essas regras na próxima aula. Obrigado por assistir.